Após o culto, queremos uma reunião com os superintendentes da escola dominical. Livro do Gênesis, capítulo de número 5, versículo 32. E logo nós estaremos dando seguimento ao capítulo de número 6. Que diz assim: Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Capítulo 6, versículo de número 1 em diante, vai nos dizer assim: Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então, disse o Senhor: O meu espírito não agirá, meu Deus, para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Pois pronto. O homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Aí o negócio mudou, né? Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Oremos. Querido Deus e Pai, aqui estou uma vez mais na presença do Senhor para me apresentar ao Senhor na qualidade de servo e de filho. Confesso ao Senhor que eu vim para ouvir a Tua voz, bem como Teu filho também não é diferente, ele veio também para ouvir a Tua preciosa voz, por intermédio, meu Deus, da Tua palavra. Fala, meu Deus, nos nossos corações, abre nossa mente, abre o nosso entendimento, aquilo que será pregado aqui, Senhor, que nós venhamos, meu mestre, termos como exemplo, e a verdade é que possamos fazermos uma introspectiva, meu mestre. Faz isso em nome de Jesus. Pai, querido Senhor Jesus, meu amigo Espírito Santo, seja bem-vindo a esta mensagem em nome de Jesus. Receba a nossa gratidão, Pai. Amém. A temática, meus irmãos, é a incompatibilidade de uma igreja, a pessoa de Noé. A incompatibilidade, olha o tema, de uma igreja, a pessoa de Noé.
Quando tratamos acerca da palavra compatibilidade, é algo não inigualável, porém aquilo que se iguala, né? Vamos lá. Aqui vai nos contar, meus irmãos, acerca deste homem por nome de Noé. Muitos filmes já foram feitos acerca dessa história. Uma globalização catastrófica, ela passou a ser existente na terra dos viventes, até mesmo na própria criação do Senhor. Nada mais, nada menos, uma ação de Deus nesta terra, simplesmente por causa do homem. Já pensaste, meus irmãos, você fazer algo e você mesmo ir lá e destruir aquilo que você fez? Quando eu falo feitura, eu estou dizendo de perfeição, porque o homem literalmente é uma obra-prima do nosso Deus. Isso é fato. Não adianta nós queremos colocar algum defeito, não. O homem é obra-prima de Deus, e essa obra, ela é perfeita. Cada órgão em nosso corpo é compatível ao outro, porque se não existir uma compatibilidade, vai ter que acontecer alguma coisa feita pela própria mão do homem. Se Deus o livre e guarde, os seus rins parar agora, um dos nossos rins parar agora, os dois rins, vai ter que passar pelo processo da hemodiálise. E detalhe, você vai ter que, olha, eu peso, segundo meu tio, eu peso, eu vou falar o meu peso, não tenho vergonha, eu devo pesar aproximadamente 84 quilos, mais ou menos, 85 quilos. Eu tenho que tomar no mínimo 7 litros de água por dia. E a verdade é, meus irmãos, que quando a pessoa passa a tomar hemodiálise, ele tem que tomar no mínimo 300 ml de água. Aí tu já pensou você passar por uma anomalia dessa, onde o seu corpo, ele pede uma certa quantidade de água, e você passa a viver uma vida mínima de ingerir água, e a sede vem, e automaticamente o teu corpo não pode, porque o teu corpo vai inchar. Mas a doença, ela passou a existir no ser humano, tudo por causa do pecado. Mas vamos lá, vamos fechar essa formação de pensamento. Eu quero dizer para o meu irmão e para a minha irmã, que o nosso Deus, ele cria o homem em sua perfeição. Aí o homem recebe uma ordem, o homem passa a desobedecer a ordem de Deus e passa a praticar aquilo que não era para ser praticado, sai de dentro, né, de dentro do Éden, e passa a morar fora do Éden. E ali Adão e Eva têm filhos fora do Éden. Nasce Caim e Abel. Abel e Caim são dois irmãos. Após a saída de Adão e Eva, porque houve pecado no Éden, também fora do Éden houve pecado, porque Caim matou Abel. E o tempo vai passando, e acontece o quê? Deus, ele vê que precisaria, meus irmãos, fazer algo por causa de uma atitude que deu continuidade onde não deveria ter continuidade. O homem começa a pecar, o homem começa a fazer aquilo que não era para ser feito. A incompatibilidade começou a existir lá no Éden, depois do Éden por Caim, e assim sucessivamente. Aí eu te faço uma pergunta, meu irmão e minha irmã. Hoje, na verdade, nós não vamos
adentrar na parte principal, mas não é preciso nós contarmos a história para você entender com precisão por que nós apresentamos essa temática, a incompatibilidade de uma igreja. Eu estou falando de uma igreja, não é da igreja, é de uma. Porque se eu colocar a igreja, eu vou estar generalizando, mas uma, ela está dando a conotação a um tipo de igreja. E a verdade é que nós somos a igreja do Senhor. Isso daqui nada mais é do que um espaço físico criado pelo homem, pela ordem de Deus, onde o próprio Deus disse: olha, congregai povo meu, porque Deus queria o seu povo reunido na presença dele. Nós somos, além de igreja, nós somos casa de Deus. E o detalhe, sabe, que me chama a atenção, meus irmãos, é que o adversário, ele não está brincando de fazer com que o homem venha a ser incompatível para com Deus. Não. Sabe por que ele não quer que nós venhamos sermos compatíveis? Porque ele sabe muito bem que quando nós somos compatíveis a Deus, nós vamos termos em nossas vidas aquilo que o próprio Deus disse aqui, meu irmão, no versículo de número 9 do capítulo 6. Prova-me na Bíblia, prova-me na Bíblia Deus destruindo o homem por aquilo que ele faz em prol do reino dele. Pelo contrário, ele preserva a vida do homem. Se você for olhar para a luz da Bíblia, você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Os próprios homens que um dia se levantaram contra Noé, esses homens foram Coré, Datã e Abirão. Deus, ele destruiu. E aqui vai nos dizer, meus irmãos, que os homens, eles eram carnais. Na antecipação, Deus já estava dizendo que não agirá para sempre no homem. Isso não poderia acontecer. É basicamente quando você tem um filho ou tem uma filha. No início do seu crescimento, você tem orgulho do seu filho, você tem orgulho daquilo que você colocou no mundo. Aí de repente o teu filho faz alguma coisa que bane o caráter do nome da família. E muitos pais dizem: esse aí não é meu filho, esse aí não representa o sobrenome da minha família. Aí Deus pega a sua criação. Aí você me faz uma pergunta: pastor, Deus sabia, meus irmãos, mas Deus nunca deixou de avisar, nunca, o que era para ser feito e o que não era para ser feito. Mas tem um problema na vida do homem, é que o homem, Tiago, ele é mau. O homem, ele é carnal. O homem, infelizmente, ele tem as suas inflexibilidades. Deus está falando, ele simplesmente, ele só escuta, ele não ouve, porque ele é carnal. Porque a carne fala mais alto, prevalece-se mais a carne do que o espírito. E aqui vai nos contar que o homem tornou-se formoso, a mulher tornou-se formosa. De que adianta ter um corpo formoso e não ter uma formosura em espírito? Precisa existir uma compatibilidade de corpo, alma e espírito perante o nosso Deus.
Que tipo de igreja nós estamos aqui nesta terra dos viventes? Na compatibilidade ou na incompatibilidade? Porque o nosso Deus, Ele só vai ser compatível à minha vida e à tua vida se nós estivermos, repito, se nós estivermos fazendo aquilo que apraz perante a vontade dEle. Deus jamais, volto a dizer, Deus jamais será conivente, jamais, com aquilo que não venha envergonhar o nome dEle. Não, meu irmão. Se Ele vê que eu e você estamos fazendo alguma coisa que não glorifica o nome dEle, você vai sozinho e Ele fica no lugar da santidade. Entenda, eu estou dizendo, Ele não vai parar, Ele vai continuar na procedência da santidade. Ele vai comigo, Ele vai com você até um certo momento. Passou dali, meus irmãos, daqui para cá é para você, é com você. Sabe por quê? O caminho do Senhor, ele é reto. Porque quando o homem passa a fazer aquilo que não apraz a vontade dele, o homem faz isso aqui, ó, ele desvia do caminho. Porque o caminho do Senhor, ele é reto. É basicamente assim. Faça um aqui, meu filho. Vamos supor que eu sou Deus, tu é o homem. Vamos caminhando. Bem ali, tu vai dobrar para cá. Vai. É assim. O homem vai para cá e Deus vai aqui, na linha reta. E aqui está dizendo, então disse o Senhor. Ei, não foi eu que disse, não, foi o Senhor que disse. O meu espírito não agirá para sempre no homem. Foi aquilo que eu acabei de falar. O meu espírito não agirá para sempre no homem. Porque ele sabia muito bem que nessa trajetória o próprio homem iria se desviar do caminho da verdade. Não adianta, meu irmão e minha irmã, nós tentarmos deslumbrar Deus, que eu já disse aqui por diversas vezes e repito novamente, porque o Espírito do Senhor, ele é santo e é reto. O Espírito do Senhor não tem contaminação nenhuma. Se o nosso Deus ver, o próprio Espírito de Deus vê a minha transição mudando de rota, ele automaticamente, ele já não vai com você e nem comigo. Ele vai permanecer com o Senhor e com aqueles que querem. A pergunta que não quer calar: será se Adão e Eva foi somente uma vez ali naquela árvore? Porque a árvore do conhecimento do mal estava do lado da árvore da vida, bem do ladinho. Viu? Será se eles foram somente aquela vez? Pelo contrário, foram por diversas vezes. Será se Caim e Abel apresentou uma única oferta a Deus? Não, pelo contrário, por diversas vezes. Mas no dia que Caim e Abel fez, quer dizer, no dia que Caim fez o que não era para ser feito, naquele exato, irmão, só em ele fazer a coisa errada, aí você entende o comportamento de Caim. No dia que ele apresentou algo para Deus de qualquer jeito, Deus rejeitou na mesma hora. É como eu sempre falo, a nossa trajetória, ela tem que estar o quê? Na linhagem reta. No dia que nós fizermos alguma coisa, Deus não está. Não, de forma alguma, jamais estará.
Aí quando Caim já fez a coisa errada, induzido pelo próprio adversário, porque Deus jamais colocaria no coração de Caim, não, por que eu digo isto? Porque o nosso Deus não vai colocar coisa maléfica nem no meu coração, nem no teu, e muito menos na nossa mente. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele não quer que nós viemos pecar, meu irmão. Sabe quem que vai colocar a semente do negativismo, sim, da incompatibilidade? É o diabo. Aí ele fez o que não deveria ter feito e ficou com raiva. Ficou chateado porque Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a dele. Ei, é o mal de muita gente, sabe o que é, meu querido e minha querida? É de ver alguém crescendo e ele se pergunta por que ele não está crescendo. Sabe por que ele não está crescendo? É porque ele está na incompatibilidade com Deus. Por que tem gente que cresce? Por que tem gente que é cheio, está bem aqui, ó, não tem 3 anos de Cristo, já é pregador, já é obreiro da casa do Senhor? Tem gente que tem 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, e não é nada, é simplesmente um crente branco, um murmurador. Mas aquele que faz a vontade do Altíssimo é diferente. Deus, Ele promove, Deus levanta e faz o nome dele ser glorificado naquele que quer ver levar a coisa séria na presença dele. Aí Deus promoveu Abel. Promoveu Abel. E o coitadinho de Caim ficou com raiva de Abel. Ficou todo juruzinho, porque Abel foi promovido. Aí o miserável foi lá, errou 2 vezes. O incircunciso errou 2 vezes em apresentar qualquer coisa para Deus e matar o irmão que não tinha nada a ver com aquilo que ele fez. Tu já pensou um negócio desse? O que é que Abel tinha a ver, meu querido, com o erro de Caim? Mas o miserável deu lugar ao diabo e matou o irmão, o único irmão que ele tinha, ele matou. Aí começa a vir gente, as descendências. Aí no trajetório do tempo, Deus faz nascer, permite nascer um nome por nome de Enoque. O Enoque foi arrebatado, e a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Tu sabe quanto é que foi o tempo de Enoque? 365 dias, ou anos. A idade de Enoque era a idade de 365 anos. E a Bíblia diz que Enoque foi o quê? Arrebatado. E quando Enoque foi arrebatado, ficou o legado. Aí com o passar do tempo, vem gente, vem menino, e aquela coisa toda, nasce quem? Noé. Todos os dias de Lameque foram 767 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã, Jafé. 3 filhos. Deus já vê, meus irmãos, uma outra instância de vida em um homem por nome de Noé. E diante desta grande relevância de pessoas, só tinha ali Noé e família, que não estava na incompatibilidade. Só estava ali Noé, porque aqui vai nos contar, meu irmão. Aí você vai buscar o nome, né, de Abraão. Você vai buscar o nome
de Josué, de José. Você vai ver a história. Mas uma história que mais procede na vida de um ser humano é uma vida de legalidade perante os homens na presença de Deus. Assim era a vida de Noé. Assim como foi multiplicando os homens, foi também multiplicando-se os pecados. Quantos anos Noé tinha, meus irmãos? 500 anos quando gerou Sem, Cã e Jafé. Meu irmão, 500 anos não é 500 dias não, viu? 500 anos equivale a meio século. Meio século vivendo em integridade com Deus. Por isso que eu falo que a nossa vida, ela não pode ser decrescente, não. A nossa vida tem que viver tem que crescer, meu irmão. Crescendo, crescendo e crescendo. Pelo contrário, hoje em dia, tem crente que hoje está com um reteté, sapato de fogo, aquela coisa toda, quando é no outro dia, está todo juruzinho velho. Não vou para a igreja hoje não. O pastor não pode falar uma coisinha assim, que já leva para o lado pessoal. Não gostei o que o pastor disse para mim não. Não gostei não. Eu não gosto porque eu não gostei porque o pastor nem falou comigo, nem olhou para mim. Uma coisa bonita, uma coisa linda. Não foi eu que morri por ti não, meu irmão, foi Jesus de Nazaré. E aqui está dizendo que ele viveu 500 anos. 500 anos, aqui está dizendo que ele, onde começou uma história para acontecer uma grande história. Porque 499 anos ele era crente. Deus ainda não tinha falado com Noé o que iria acontecer. Mas uma coisa era certa, que Deus conversava com Noé, Noé conversava com Deus, a sua família também era do mesmo jeito, eram pessoas que temiam a Deus, era um povo que vivia, era uma família que vivia em integridade com Deus, não estava nem aí com o que estava acontecendo, mas eles estavam crentes, servindo a Deus de forma fidedigna ao Deus que merecia. Aí tem crente que é assim na igreja. Hoje está crente, amanhã está desviado. Volto a dizer, hoje está no reteté, e amanhã está juruzinho, porque o pastor falou alguma coisa, porque não agradou, porque ele não quis ouvir. Ele esperava ouvir uma coisa e ouviu outra coisa. Não vou mais para a igreja não. Eu não vou hoje para a igreja não. Botando culpa no pastor, porque o pastor apresentou um defeito.
Porque quando o pastor chama a atenção e aconselha, é porque eu volto a dizer aqui: se tu não gosta de dever, então não compra fiado. Se você não gosta de ser chamado a atenção, então anda direito, rapaz. Eu só estou aqui exemplificando. Aí aqui vai nos contar, meus irmãos, que Noé tinha 3 filhos. Aos olhos de Noé, eram lindos filhos, né? Que tu é feio para lepra, viu, Manel? Tu é feio para lepra, tu, viu? Eu também sou feio, rapaz. Aos olhos de Noé, Cã, Jafé e Sem eram bonitos. Mas tinha uma coisa que chamava a atenção de Deus, que não era a beleza física. Era uma família diferenciada, uma família que dava testemunho, era uma família que Deus se alegrava, era uma família que o pecado não tinha corrompido ela, era uma família que Deus tinha prazer de estar no meio dela. Era uma família que não dava lugar ao diabo, não deixava os costumes do mundo adentrar dentro da casa dela, não, pelo contrário, ela estava na presença de Deus, como disse Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Quantas e quantas famílias por aí afora, um serve a Deus e outro não. Detalhe, dentro da família ainda tem gente que não dá testemunho de pai, que não dá testemunho de mãe. Sabe o que é isso, meu irmão? É dando legalidade ao diabo, é vivendo na incompatibilidade familiar, meu querido e minha querida. Sabe por que a família de Noé entrou na arca? Porque a família vivia na compatibilidade, aleluia, da grandeza de Deus. Isso aqui é só o começo, meu irmão. Tem muita coisa para você entender a mensagem. Tem família por aí, né? Ah, meu filho é crente, a minha filha é crente, o meu pai é crente, a minha mãe é crente, mas e aí? Que aqui está dizendo que o pecado, a carnalidade prevalecia no meio da sociedade. Mas esta família aqui, irmão Jorge, essa família aqui, irmão Jorge, era diferente, meu santo. Ela não estava igualada às outras, porque naquele tempo, viu, Aparecida, existia família também. Não era só a família de Noé, não, pelo contrário. Pelo contrário. Como é que está a tua família perante o Senhor Deus? Eu cheguei numa família um tempo desse, eu dei um conselho para a família. Disse: olha, tira um tempo para Deus entre vocês. A mesa é local de comunhão. Quantas vezes tu tem se alimentado com teu filho na mesa? Hoje em dia é assim. A mãe come num canto, o marido come no outro canto, o filho come, está se alimentando em frente da televisão, o outro é trancafiado no quarto, não sai do quarto, a filha, e assim vai. E aqui era diferente, meus irmãos. Eles viviam em comunhão. Se está difícil você viver na comunhão, analisa quando você não tem comunhão.
É por isso, meus irmãos, que Noé é um exemplo para a minha vida e para a tua vida. É uma série que Deus vai falar comigo e com você através dessa mensagem, que agora que nós estamos no capítulo 6. Já estou aqui te apresentando o que Deus vai falar comigo e com você, assim como Ele falou comigo acerca e com você acerca do bom samaritano e outras séries que a gente já pregou aqui. E todo culto de doutrina Deus vai falar de uma forma para poder despertar uma verdade que precisa ser falada no nosso meio. É tempo de nós pegarmos e restaurarmos a nossa família, no meio de famílias corrompidas e incompatíveis, no meio dessa sociedade pecaminosa. Elas têm que ver que a nossa família é uma família cristocêntrica, é uma família que adora ao Senhor, é uma família que tem legalidade com o Senhor, é uma família que Deus se alegra pelo comportamento. Pouco se vê hoje, meus irmãos, pouco se vê hoje a família vindo em peso para a igreja. Josué disse o quê? Eu e a minha casa, família, serviremos ao Senhor. Não coloque o teu filho como empecilho. Pastor, o meu marido não é crente não. Eu sei que teu esposo não é crente. Pastor, a minha mulher não quer nada com Deus não. Eu sei que a tua mulher não quer nada com Deus. Mas você tem alguma coisa com Deus e quer alguma coisa com Deus. Tem marido? Ou tem esposa, vice-versa? Que eu estou falando do meu tempo. Olha que eu só tenho 40 anos de idade. Aceitei Jesus com meus 14 anos, mas eu sou do tempo ainda. Eu sou daquele tempo que a mãe e o pai, a família, entravam juntos dentro da casa de Deus. Aí quando não tem filho, mulher, eu não vou lá hoje não, mulher. Aí quando vem a mulher, marido, eu não vou lá hoje não. Não faça isso não, meu irmão. Vem com teu marido. Pastor, o senhor está com, não estou com indireta aqui não, meu, que eu estou pregando é a palavra. Eu estou falando o que acontecia com a família de Noé. Meu irmão, venha com teu esposo, louve a ele porque ele é crente. Venha com a tua esposa, louve a Deus porque a tua esposa é crente. Venha com teu filho, não deixa o teu filho em casa não, aleluia. Ele não vai aprender nada lá não, aí ele vai aprender é dentro da casa do Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Sabe por quê que o povo ficou corrompido? Porque da onde deveria vir o exemplo, não tinha exemplo. Da onde deveria vir o exemplo, não tinha exemplo. Aí eu te faço uma pergunta aqui, meu santo. O Espírito de Deus, ele vai agir nesta incompatibilidade? Seja sincero, meu irmão. Eu estou perguntando, você pode responder. Desta forma, Deus vai agir, Nilda? Deus vai agir, pastor Delmiro? Não vai. Como é que eu quero, meu irmão e minha irmã, ver o meu filho dentro da casa do Senhor,
ver o meu marido dentro da casa do Senhor. Se o exemplo tem que começar por mim e eu não estou dando exemplo. Aí a verdade é, parece que eu estou até, irmão, eu estou falando aqui como homem, um pecador velho, miserável, comedor de arroz e feijão e farinha quando tem, toma até com Coca-Cola, Ramon, ô Nando, eu boto Coca-Cola e farinha dentro, ó, Mateus, e é gostoso, Coca-Cola com farinha, quem já foi meu ovelha em Paragominas sabe dessa marmota, e aqui alguns dos irmãos sabem. Eu, como ser humano velho que sou, eu me entristeço e Deus. E Deus. Eu não estou radicalizando aqui não, Renildo. Não, pastor David, não, de forma alguma. É um sentimento humano que é apresentado perante Deus, e Deus, como é que ele não fica? Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Irmãos, isso aqui é muito sério. Deus, ele não vai agir dentro da tua casa, dentro da tua família, no meio da sociedade, se você não der legalidade ao Espírito de Deus. Para Deus agir no meio da sociedade, na minha vida e na tua vida, nós temos que estarmos baseados aqui. Aqui. Repito uma vez mais o que eu falei no início. Está aí a minha esposa. Ela disse: morra até agora, irmão, já era quase 3 horas da tarde e nada, para tentar esboçar da forma que eu esboço. Tivemos que ir lá na rua, resolver algumas questões da UFADMA. Chegamos agora à noite. Eu disse: Deus, e aí? O Espírito Santo disse assim: simplesmente abra a tua boca. Eu estou abrindo aqui a boca, meus irmãos, e Deus está falando. Se você está entendendo que Deus está falando comigo. Entenda de uma coisa: Deus, com todas as letras, ele disse: olha, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque como a Bíblia diz, para eu governar bem o trabalho do Senhor, eu tenho que governar bem a minha casa. Não é assim que a Bíblia diz? Sim ou não? Como é que eu quero ter exemplo na rua, se dentro da minha casa eu não sou exemplo? Como é que você quer que Deus haja na tua vida lá fora, se Ele não está agindo na tua vida pelo comportamento teu dentro da tua casa? Esta incompatibilidade não pode existir. Como diz um pregador aí, ele disse: olha, a pregação tem que começar dentro de casa, para eu ter moral para pregar no mundo, na rua. Coisa bonita é você pregar e a mulher dizer: seu bicho mentiroso, vai ver que tu prega. Meu irmão, o que tem de esposa que fala isso e mente, não é brincadeira. Ô bicho hipócrita, bicho falso, mentiroso.
Coisa bonita, viu? Não é não? Coisa linda. Pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aí Deus estipula a quantidade de ano, né? 120 anos na carnalidade, fazendo raiva para Deus e desmoralizando o reino de Deus nesta terra. Sabe por quê? Porque o homem, infelizmente, é carnal. Quando ele fala isso aqui, 120 anos, ele está dizendo que esses 120 anos, o que ele já colocou de bruguelo na rua não foi brincadeira. E a semente do pecado, né, vai crescendo, crescendo, crescendo. A semente do pecado começou no Éden. Depois do Éden, a semente do pecado, né, deu seguimento em Caim. Aí começou a vir a macacada. Macacada em cima de macacada. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Aqui vai nos contar, meus irmãos, essa valentia era a valentia de defesa, né? De possessão, de guarnição, de legado. Sabe por quê? Porque existia lutas de territórios, pessoas querendo tomar território de A, de B e de C. Pastor, me explica isso daí. Vou te explicar, meu irmão. Pessoas querendo tomar território dos outros à força. Contendas. Aí precisaria existir pessoas ousadas. É a mesma coisa de pessoas ter certos terrenos por aí afora e vir essas raças ruins aí que não gostam de trabalhar e querer tomar o terreno dos outros. Aí ele vai lá, se manifesta com arma, né, com documento, e se tiver resistência, bala. Invasores. Aí as contendas começaram a procriar. Bem aqui nasce, meus irmãos, o espírito da contenda. Por isso que Deus disse que o espírito dele não estaria no homem, porque ele era carnal. E o homem carnal é o homem que vive na compatibilidade da contenda. E infelizmente no nosso meio existe isso. Meu irmão e minha irmã, para de ser contendeiro, meu querido, porque o contendeiro não faz a vontade de Deus, mas sim do diabo. Para ele nunca está bom. Ele nunca se alegra pelo crescimento de A, de B e de C. É todo o tempo o espírito de contenda. Não concorda com nada, discorda de tudo. Ei, te converte em nome de Jesus de Nazaré. Se comporta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É, meu irmão. Existe uma contenda entre carne e espírito, espírito e carne. Bem aí, já fala que até a carne e o espírito é basicamente assim. Deus quer te abençoar, Deus quer te usar, Deus quer colocar o Espírito Santo nele na tua vida. Mas aquela contenda da carne, não seja obediente não, rapaz. Não te submete não, discorda de tudo. Aí a carne vai falar mais alto,
Sabe por quê? Porque ele é contendeiro, não concorda, não fica satisfeito com nada. Tudo para ele está errado, tudo para ele é algo ideológico. Me prova na Bíblia, em nome de Jesus de Nazaré, a ideologia na concordância de Deus. Mas aquele que faz a vontade de Deus não vive na ideologia, vive na prática e na união. Bendito seja o nome do Senhor, e na concordância. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Ei, meu irmão, essa terra bem aqui, vamos supor que existisse. Isso aqui fosse aqui em São Luís, não. Isso aqui não é só em São Luís, não. É na terra toda. Onde tinha menino de orelha, como diz um amigo meu, bicho de orelha. Essa terra aqui é algo globalizado. Porque quando veio o dilúvio, o mundo inteiro, se existisse São Luís, se existisse Belém do Pará, se existisse Paragominas, que é a minha cidade, se existisse a tua cidade Zedoca, essa aqui nem no mapa não tem. Qual na tua cidade? São João do Caru. Se existisse São João do Caru, e a do senhor? Hein? Está rodado. Até o pastor Delmiro disse que é daqui de São Luís, né? Ludovicense. Tu é da onde, Tiago? Daqui também? Meu irmão, isso aqui tudinho estava debaixo d'água. Sabe por quê? Por causa da contenda. O diabo está colocando discórdia, o diabo está colocando contenda no meio do povo, e tem muita gente jogando o joguinho do diabo. Quem está entendendo a mensagem, diga glória a Deus. E olha que eu nem comecei a pregar a mensagem, ó. Tem muita coisa, meu irmão. E aqui vai nos dizer que ele viu o Senhor. Deus estava assistindo, ó. E você que olha para cá, você quer uma verdade? O homem, ele é tão... Qual a palavra que eu posso colocar aqui, meu Deus do céu? Ele é tão obstinado de mente, de coração e de ouvido, que Deus está falando, porque Deus só fala porque Ele está vendo. Mas o abençoado, ele é tão carnal, que o diabo tira o entendimento dele. Eu falei para alguém aqui, não vou dizer o dia, porque você foi Beltrano, mas eu falei para alguém aqui um dia, nessa tribuna bem aqui, e disse: olha, cuidado com a tua ideologia. Cuidado com a tua ideologia. E tem alguém aqui, que essa pessoa já vai saber de que eu estou falando, foi na casa dessa pessoa, para conversar com essa pessoa, para aconselhar essa pessoa. Ele não deu ouvido a essa pessoa. A gente, quando você aconselha, é porque você quer o bem dessa pessoa, porque a gente está vendo que está errado. Mas a carne, por viver na contenda, ela não concorda, por causa da ideologia, porque a carne faz ele ser ideológico. Você pode falar, mas a ideologia vai prevalecer. Aí vai dizer lá em Provérbios: não aconselha, tá? É bíblico. Não aconselha o homem carnal, ou escarnecedor. Algumas traduções dizem escarnecedor e outra carnal.
mas aconselha o sábio. Vamos lá, não aconselha o carnal ou escarnecedor, para você não se aborrecer dele, mas aconselha o sábio, e ele te amará. Quando você passa a aconselhar, é porque você está vendo que tem coisa errada. Criticar é uma coisa, aí tem a crítica construtiva e a destrutiva. E quando você vai apresentar o conselho, você vai também aplicar as críticas. Se a pessoa tiver maturidade, se ele for uma pessoa sábia, ele vai ingerir isto e vai colocar em prática. Sabe quem vai crescer com isso? Deus. Aí Deus viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e os que era continuamente mal, todo desígnio do seu coração, ou seja, continuamente. Tá? Faz o que é errado hoje, amanhã, depois de amanhã, e Deus aconselhando, falando, orientando, que nada, aí, e pá, e vai-se embora. Aí vem geração e geração. Sabe por quê? Porque ele não quis ouvir o conselho. Deus viu. Espera aí. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Espera aí. A Bíblia Sagrada, ela é traduzida em 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. Essa palavra aqui, Deus se arrependeu, o Senhor, se você prestar atenção, você vai ver, o Senhor aqui está em letras maiúsculas, letras garrafais. Deus, o próprio Criador, não é Senhor com S maiúsculo e o restante minúsculo, não. Isso aqui, esse Senhor com letras garrafais é o próprio Deus. E o Senhor, primeira letra maiúscula, o restante minúscula, esse é Jesus. Esse Senhor aqui é o próprio Deus. E de forma figurativa ou alegórica, Deus se expressou desta forma, que tinha se arrependido. É tempo de nós pegarmos, meus irmãos, e vivermos uma vida diante do Senhor, porque todas as pessoas, porque quando vem um arrependimento, meu irmão, vem uma reação daquilo que aconteceu pelo arrependimento. É a mesma coisa de você fazer uma coisa e se arrepender. O que você faz? Você vai pedir perdão, me perdoa por aquilo, porque você se arrependeu de ter feito. E o arrependimento aqui do Senhor é uma reação dele na vida do homem. Porque se Deus sabia o que o homem iria fazer, Deus iria destruir a terra. Mas eu volto a dizer, o homem errou porque não quis ouvir conselho. Tudo começou por causa de Adão e Eva. Na verdade começou por Eva, depois Adão. Aí depois aconteceu por quem? Caim. Aí já não foi mais Abel, foi o próprio Caim. Vamos nos despertar para uma realidade nos tempos atuais. Quanto mais tempo passa, mais o mundo vai se corrompendo, mas nós não temos este dever de nos corromper por aquilo que o mundo apresenta. Não. Sabe por quê? Porque essa corrupção vai anular qualquer entrada minha e tua na Nova Jerusalém. Fiquemos de pé. Semana que vem tem mais.
Eu quero orar pela tua vida. Agradecer a Deus pela vida dos presentes, do Mateus, do Nando, da Cida, que Deus abençoe, os irmãos que estiveram conosco pela rede social. Estejamos amanhã, meus irmãos, não esquecendo, amanhã tem consagração para os jovens. E domingo pela manhã será a nossa escola bíblica dominical, onde teremos aqui o evangelista Jeremias. Os irmãos conhecem, já esteve conosco, nos trazendo a palavra do Senhor por esses dias. Vai estar conosco aqui, pregando a palavra do Senhor. Vai ter o resumo da revista e logo em seguida é a pregação. Então eu preciso que os irmãos estejam aqui 8 horas. Eu quero contar com todos os irmãos, né? Vou colocar no privado. O irmão Anderson está fazendo